Olá, sou Robert Abraham e seja bem-vindo para mais um vídeo do Speed English. E nele você vai conhecer os mais importantes ingredientes que nós usamos no Speed English, que é totalmente ignorado em todas as escolas e todos os outros métodos que existem hoje no mercado. E porque este único ingrediente é capaz de fazer com que você vá aprender inglês de uma forma muito rápida. Então, fique atento até o fim deste vídeo, porque você vai aprender muitas coisas aqui. Mas antes de explicar como este método funciona, gostaria de demonstrar o incrível potencial do seu cérebro a assimilar informações com rapidez. Deixa-me fazer uma pergunta. O que mais de 15 milhões de crianças americanas entre 2 a 3 anos sabem fazer melhor do que 97% da população brasileira? Se você disse falar inglês, você tem toda a razão. Todo mundo sabe que uma criança de 2 a 3 anos não sabe a diferença entre adjetivo e substantivo, nem entre verbo ou advérbio. Mesmo assim, eles falam inglês fluente. Só mais tarde, quando a criança chega na escola, com 7 a 9 anos, ela começa a conhecer a gramática. Isso porque toda esta gramática não é importante na fase inicial do estudo. Mas como uma criança aprendeu a falar inglês sem querer, sem aprender a gramática, sem exercício como o verbo to be, sem escrever nada, como ela fez isso? Pensa comigo, como você estudou qualquer matéria na escola? Através de repetição. Faça algo várias vezes durante muito tempo e aos poucos seu cérebro começa a gravar aquelas informações. Isso certamente é uma das formas que uma criança usa para aprender idioma natal, mas este não é a única forma. Existe um outro método de estudo que é Whole Brain Accelerated Learning, que, como o próprio nome diz, significa aprender incrivelmente rápido através de um processo que envolve os dois hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo. Este processo de usar o cérebro inteiro é chamado Whole Brain Speed Learning. Ele é usado muito bem para aprender novos idiomas. Whole Brain Speed Learning usa várias inteligências que nós possuímos, como visto no seguinte gráfico. Inteligência musical, inteligência motora, inteligência linguística, inteligência visual, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, inteligência emocional e inteligência intuitiva. A Whole Brain Speed Learning usa justamente todas essas inteligências, assim você acaba aprendendo bem mais rápido. Então, essas crianças tropeçaram exatamente neste método. Aliás, eles chegaram a esse método sem querer. E usaram também o Whole Brain Speed Learning, usando o cérebro inteiro em todos os sensos e inteligências para dominar o idioma. No Whole Brain Speed Learning, você precisa usar os 4 canais da aprendizagem: visual, auditivo, sinestésico e intuitivo. Esses 4 canais se expressam através de ouvir, assistir, praticar ou tocar e sentir. Cada um desses canais tem uma certa eficiência quando elas trabalham de uma forma isolada. Porém, quando você explora os 4 canais juntos, acontece um efeito sinergético, ou seja, seu cérebro experimenta uma verdadeira explosão e começa a absorver aquele conhecimento 100 vezes mais rápido. Uma das melhores maneiras para aprender inglês consiste exatamente em utilizar a aprendizagem acelerada e filmes e músicas. Por quê? Por eles justamente usar esses 4 canais em um único módulo de estudo. Você precisa assistir filme ou ouvir a música em inglês. Então, ensaiar o script sendo fiel aos elementos dramáticos e emocionais, aquele que estimula uma emoção. Então, através de realizar essas atividades, você vai acabar usando os 4 canais da aprendizagem e aprendendo inglês incrivelmente rápido. Visual, olhando, assistindo o filme ou imaginando uma cena. Auditivo, ouvindo a fala e a música. Sinestésico, tocando coisas, tais como flashcards, gesticulando com suas mãos, mexendo com o mouse ou o dedo no seu smartphone, etc. Agora, emocional, sentimos coisas. Envolvimento emocional na drama da novela, do filme. Os primeiros 3 canais são fáceis de entender, mas onde entra a parte da aprendizagem emocional? A aprendizagem emocional, uma das mais importantes ainda, é pela primeira vez no Brasil, nós embutimos elementos emocionais em seus estudos, nós criamos isso através de ensaiar esses scripts com toda a carga emocional que eles apresentam e oferecem. E isso é muito importante porque a emoção envolvida na história fornece um gancho adicional à sua memória. Para provar isso, eu vou pedir que você responda a seguinte pergunta: onde você estava quando você teve seu primeiro beijo? Pensa nisso.
Quando você faça esta pergunta, sua mente fica inundada com sensações semelhantes àquele evento. Você lembra de tudo, quem estava sentado ao seu lado, onde estava e muito mais. Justamente por isso usamos ensaios dramáticos das novelas, porque a drama oferece um gancho de memória poderoso. Um dos motivos por que muita gente desiste dos seus estudos é porque aprender inglês do modo convencional de repetir, sem usar o cérebro inteiro, é chato. Agora, uma palavra de aviso. Existem professores e metodologias por ali que dizem que usam filmes para ensinar inglês. Mas esses filmes não fazem parte de uma história. Na verdade, você ensaia cenas chatas de uma situação comum, tais como no restaurante, ou a cena comum de apresentar Mr. Jones para Miss Sharon. E sim, essas cenas ensinam algo, mas isto é muito inferior em termos de resultados, e além de tudo isso, é chato. No Speed English, nós fizemos algo que nunca foi feito antes, que é usar a própria história como gancho de memória. Para provar isso, deixa-me fazer uma pergunta. O que você lembra mais? Uma palavra solta tirada de um dicionário? Uma palavra embutida dentro de uma frase? Ou uma palavra embutida dentro de uma frase que faz parte de uma história que acontece num lugar específico? Se você respondeu a terceira opção, é porque você entende intuitivamente o que fizemos no método Speed English, que apresenta um avanço incrível. É que você nunca aprende as palavras soltas ou as frases soltas, mas sempre elas fazem uma parte de uma história carregada com emoção. A história sempre acontece num local específico, vinculando suas palavras com um local específico é um gancho de memória poderoso. Deixa-me provar que o local de acontecimento serve como um poderoso gancho de memória. Feche seus olhos e imagina a casa dos seus pais na sua infância. Olhe ao seu redor. Olhe no lado direito, no esquerdo. O que acontece é que você vai ter sensações lembrando vários eventos que aconteceram ali. Agora, imagina-se andando na sua casa de um cômodo para outro. Cada cômodo gera sensações e memórias do passado. Isso comprova que o local de acontecimento serve como um gancho de memória. E isso também foi comprovado e publicado num estudo da revista Scientific American. Por isso, no método Speed English, não usamos a gramática na fase inicial. O aluno apenas se familiariza com as 77 regras básicas da gramática, as 3.000 palavras mais frequentes e pronto. Vamos direto para ensaiar novelas e filmes e músicas. Se ele quer aprofundar mais, ele pode mais tarde entrar em nosso laboratório de gramática e praticar todo esse vasto conhecimento ali. Mas desde que nosso objetivo é atingir a fluência o mais rápido possível, nossos alunos aprendem o idioma inglês através de simplesmente imitar a vida real. E não há nada melhor do que simula a vida real, tanto quanto como uma história encontrada dentro de um filme ou uma novela. Este é o motivo por que nosso foco é ensaiar novelas, filmes de Hollywood, com seu script em inglês e português lado a lado, e claro, a música. Os filmes possuem todos os componentes do idioma que podemos imitar, tais como vocabulário, expressões idiomáticas, frases matrizes frequentes, música, elementos emocionais, local de acontecimento, falamos sobre isso há pouco tempo, gíria e até mesmo algumas palavrões que certamente você não vai encontrar em aulas de inglês tradicionais, concorda comigo? O que fizemos no curso online, usamos roteiros dos filmes de Hollywood e novelas sonoras em inglês e português lado a lado. Não só isso, nós destacamos as frases mais frequentes do idioma com cores. Desta forma, o aluno pode entender e lembrar bem mais rápido o que ele acabou de ensaiar. E quando se trata de gramática, o formato das construções das frases em inglês é quase aquele do idioma português. E o que as crianças fazem na fase inicial é imitar as frases dos seus parentes, irmãos e amiguinhos. E no Speed English, nós copiamos este mesmo processo de aprendizagem intuitiva como uma pequena diferença. No Speed English, você tem a estrutura e você aprende de uma forma consciente, ou seja, diferente de uma criança que não tem ideia do que está fazendo, você é ciente do processo, ao mesmo tempo, você aprende um novo idioma quase literalmente sem querer. Agora pensa comigo, se uma criança sem método, sem sistema, sem professor, consegue aprender em 1 a 2 anos, não há nada espantoso em presumir que um adulto motivado que usa um sistema, um método avançado, organizado em uma plataforma virtual que ensina de uma forma consciente e divertida
podem aprender em algumas semanas. Como isso não foi suficiente, nós embutimos no Speed English o método de Dr. Lozanov chamado Super Learning, que por falta de tempo não posso elaborar aqui, mas farei um vídeo apenas sobre isto no futuro.